só se fala desse problema que o governo arrumou mais um, que é esse clima da propina. Propina com vacina. O Bolsonaro quis rimar, né, cloroquina com tubalina, fez gracinha. Agora a questão aqui está grave, realmente. Hoje, na Câmara, todos usaram os partidos, lideranças, e o tempo foi todo ele no sentido de mostrar a gravidade da situação, a mistura da pandemia, genocídio, agora com esse esquema de corrupção que foi criado, né? Enfim, e não houve, ninguém que defendesse o Ricardo Barros e nem o governo. Então, o Ricardo Barros não teve aqui uma palavra de apoio no microfone, de ninguém. O deputado, e me parece ser um tríplice escândalo, né? Porque tem a Covaxin, tem outra vacina cujo advogado do Ricardo Barros foi a reuniões com a Anvisa, esteve falando com o Bolsonaro no Palácio. E a CanSino. E tem os testes, né? A denúncia mais nova do deputado aliado bolsonarista sobre os testes também. O que o senhor sabe, né? Porque é um tríplice escândalo. Isso aí já pode pedir música no Fantástico. Na verdade, temos que ligar o fio. Começa com o Ricardo Barros, ministro da Saúde. Ele deixou lá uma funcionária e já havia denúncia de corrupção e o Ministério Público já investiga, que foi o esquema que ele fez com uma empresa chamada Global. Essa empresa Global, que tem essa assessora que ele deixou lá, esqueci o nome dela, Célia, né? Maria Célia, esqueci o nome. Maria Regina? Regina Célia. E essa Regina Célia, ela ficou lá. E ela pilotou, junto com o Ricardo Barros, o esquema da Global, que ficou devendo remédios que ela recebeu o recurso e não repassou o Ministério. Então, deu 20 milhões de reais. 20 milhões. Bem, agora ele fica como líder do governo e ela fica lá. Vamos lembrar que o Pazuello falou que tinha gente querendo pichulé. Uhum. Explicar isso direito. Quem é que queria pichulé? Ele estava falando, era do Ricardo Barros e do Centrão, ao que tudo indica, sim. E aí vem esse escândalo da Covaxin, lá dentro do Ministério. Então, a Covaxin, junto com uma outra empresa, que os sócios são os mesmos da Global, ou pelo menos uma parte dele, o mesmo da Global, que é dessa... Precisa, e ela faz a intermediação e iria pagar o adiantamento numa offshore em Singapura, que é, evidentemente, lavagem de dinheiro. Era o fruto da propina, que ia ser paga adiantado. Então, um escândalo. Agora, isso já se liga, antigamente, a essa outra CanSino, que fez uma mediação, uma chinesa, que estava fazendo uma mediação com uma outra empresa de Maringá, que são de afiliados políticos do líder do governo, já afiliados políticos antigos. Ao que tudo indica, essa farmacêutica da China, essa CanSino, não sabia que essa empresa era empresa com tanto rolo. Quando ficou sabendo, pediu ao Ministério Público que não a considerasse como intermediária, porque viram que já ela estava chacando e queria propina. Essa empresa é ligada a afiliado político do Ricardo Barros e já tinha também sido envolvida por dar o cano nos tais testes do Covid. É a mesma que deu o cano nos testes de Covid. Então, é um esquemão que tem pelo menos três empresas intermediárias, a Global, a Precisa e essa que eu esqueci o nome lá do Paraná, de Maringá. Que é de Maringá, da terra dele. Da terra dele. As três empresas agiam o mesmo modus operandi. Elas fazem a mediação e, através dela, paga-se a propina e elas arrumam offshore para receber a propina. Tem que saber se isso que estava planejado era tudo para o Ricardo Barros ou se há aí um conluio entre membros e vários outros deputados que podem estar sustentando esse esquema de votação aqui na Câmara que ninguém aguenta mais. Um esquema
onde se vota contra índio, contra pobre, contra negro, se vota contra professor, se vota para privatizar a Eletrobras, coisas completamente absurdas, até autolicenciamento de mineradoras e do agronegócio se votou aqui. Votações completamente antipopulares, inescrupulosas, que a motivação não é, evidentemente, uma motivação meramente política e ideológica. Então, há um esquema por trás disso. Isso aqui é o clima que se respira hoje em Brasília. Deputado, ontem conversei com uma vereadora de oposição de Maringá, do PDT, e ela me disse o seguinte: Ricardo Barros sempre foi assim. Quando ele foi prefeito, uma CPI na Câmara de Vereadores de Maringá levantou que ele tinha, inclusive, entre muitas outras denúncias, usado material ou gente da Prefeitura de Maringá para reformar a casa de um correligionário. E ela disse que ele sempre foi enrolado assim, sempre foi um lobista, que sempre fez negócios como esses que o senhor acabou de mencionar, sempre como intermediário de bons negócios que renderam, e ele construiu um clã político fortíssimo, com a filha, com o irmão, com a esposa. O senhor acha que, se ele cair, ele leva junto o Bolsonaro? Bolsonaro não se falou dele até agora. Leva, com certeza. Foi bom você lembrar disso, porque nós temos aqui um deputado nosso, do PT, que é também de Maringá. E, de fato, ele é muito discreto, foi o nosso líder, né? O Enio Verri, ele é muito discreto e não gosta de comentar o que não se tem provado. Mas essa fama que você falou aí da vereadora é uma fama real em Maringá. Ele fez lá um bunker político muito poderoso. E isso não foi de graça. Então, é tido e existe já essa fama. E as coisas foram muito bem preparadas. Outro dia nós estávamos aqui reunidos a bancada e lembrando que a gente achou estranho esse negócio que surgiu de repente, de empresas privadas poder comprar a vacina e que não precisava disso estar aprovado na Anvisa. Quando isso entrou para votar aqui na Câmara, claro, nós votamos contra por vários motivos, entre os quais privatizar a vacina no Brasil numa hora em que não se tinha vacina para comprar. Esse era o argumento do governo, não tinha vacina para comprar. Se o argumento era esse, para que ia colocar a iniciativa privada comprando? O Estado que comprasse. E essas empresas não precisariam do aval da Anvisa. Então, eles já preparavam um mega esquema de corrupção, colocando emenda no orçamento. E uma emenda específica foi do Ricardo Barros para essa Covaxin, colocando essa indiana no meio da jogada. Bem, por que isso se liga ao Bolsonaro? Vamos lembrar do telefonema do Bolsonaro para o premier na Índia, né? Eu falei China, leia-se Índia. O telefonema dele para o premier da Índia, pedindo também para trazer rápido os insumos de cloroquina, que iam beneficiar, inclusive, farmacêuticos amigos dele, laboratórios aqui na produção de cloroquina. Neste cloroquina, nós já vimos levantando isso há mais tempo, e certamente a CPI vai chegar nisso. No meio do ano passado, eu apresentei aqui um pedido de CPI da cloroquina. E neste pedido de CPI eu já levantava esta hipótese de superfaturamento dos preços que tinham vindo para a fabricação no laboratório do Exército e outros laboratórios que recebiam este insumo. E eu já citei. Um é o EMS, né, deputado? EMS e outro é o APSEM. São dois laboratórios, inclusive de apoiadores do presidente. Do presidente. Eu aponto isso no pedido de CPI. Mas como aqui o Centrão anda muito forte, eles não me deram as assinaturas. Então, eu tenho, para dizer a verdade, nem as assinaturas da oposição toda eu consegui. Esse pedido de CPI, então, caiu no vazio, não consegui as assinaturas, mas, felizmente, nós conseguimos a CPI no Senado. Porque aqui, Azen, está acontecendo o seguinte, há uma unidade muito grande, pelo menos por hora, entre um governo extremamente fraco, que é o governo Bolsonaro. Bolsonaro hoje é um governo fraquíssimo, um governo pendurado por um fio, esse fio chama-se Centrão. Só que é um fio de nylon que, por enquanto, não se rompeu. Esse Centrão alimenta o Bolsonaro, mas o Centrão é guloso, o Bolsonaro tem que alimentá-lo.
e o Centrão coloca na pauta aquilo que o mercado quer. Então, o Centrão hoje é um intermediário entre um governo fraco e o mercado, a gula do mercado. Então, as pautas que votam aqui são as pautas do mercado. Além de todas, eu costumo anotar, até para não lembrar, desde que o Lira foi eleito presidente, olha para você ver o que votou aqui na Câmara. Autonomia do Banco Central, de completo interesse do capital financeiro, dos banqueiros. PEC 186, do ajuste fiscal, prejudicou o serviço público para a iniciativa privada ganhar fatias do orçamento. Afrouxamento de licença ambiental, tanto para o agronegócio como para a mineradora. Privatização da Eletrobras. E ainda, para agradar Bolsonaro, educação como serviço essencial para tentar obrigar as professoras a trabalhar durante a pandemia sem vacina. E está aí na ordem do dia. Privatização dos Correios, que eles estão querendo antecipar, e aqui eu faço uma denúncia também, porque com toda essa fragilidade, o mercado fica mais guloso. Então, o governo pode acabar, então minha gula aumentou. E o Centrão também aumenta a oferta. E, ao invés deles desistirem da pauta, eles estão querendo apressá-la. Então, a privatização dos Correios, que estava previsto para eles colocarem em votação em agosto, eles querem trazer para julho. E tem a PEC 32, que é a privatização da prestação de serviço público, é meter a mão no orçamento da saúde, da educação e da assistência social para a empresa privada. Essa PEC 32 é isso, sem exagero. A chamada reforma administrativa, entre parênteses. Administrativa. Ela destrói o servidor público, mas é porque ela quer acabar com o serviço público. E lá ela coloca claramente que os recursos da educação e da saúde poderão ir para empresas privadas com fins lucrativos. E este recurso será por elas administrado. E uma lei ordinária vai dizer depois como é que funciona essa cooperação. E nesta lei ordinária, que pode ser uma medida provisória, Paulo Guedes vai mandar, inclusive, cobrar mensalidade escolar para aumentar o lucro dessas empresas e assim por ir, até planos de saúde. Então, essas são as pautas que eu fiz aqui um resumo breve do que eles estão aprovando em interesse do mercado, com um governo fraco que entrega tudo e o Centrão que faz o serviço. Bem, com isso, eles esperam fazer as maldades rapidamente e, no ano que vem, a expectativa deles é que possa haver, o que não haverá, uma melhoria na economia, e eles possam fazer alguma gracinha, tipo melhorar um pouco o Bolsa Família, melhorar um pouco a condição, para ver se o Bolsonaro ainda fica palatável eleitoralmente. Só que este sonho deles está cada vez mais difícil, porque o governo está caindo de podre, agora veio esse processo de corrupção e o povo começou a ir para a rua. Então, pode ser que, com isso, o Centrão venha a se desmoronar junto com o Bolsonaro. É o que nós temos que trabalhar para acontecer, porque o povo brasileiro não merece o que está acontecendo no nosso país. É muita tragédia junto, né? É muito sofrimento, é muita sofrência. Mas, deputado, o senhor não acha que o Centrão malandro está acelerando a pauta para daqui a pouco passar a perna no Bolsonaro e dizer que nunca teve nada com ele? O Centrão é malandro, hein? Aí vem a terceira via, né, Zé? Que é o que eles também estão sonhando. O Bolsonaro não deu certo, não pode ser o Lula, vamos ver uma terceira via. Agora, o Bolsonaro virou refém deles. Antigamente, ele rosnava, né, queria parecer um leão. Só que esse passeio de moto dele já não assusta mais ninguém. Então, o Bolsonaro, as forças democráticas já sabem que ele não tem este prestígio que ele acha, ou que ele queria amedrontar o povo brasileiro, de que ele podia fazer um governo autoritário. Ele tentou isso várias vezes, durante todo o processo do seu governo, mas ele se enfraqueceu. Então, hoje, o Bolsonaro é um leão sem dente. Esses passeios de moto deles são mais ridículos do que demonstração de força, né? O que a gente tem visto cada vez mais. Aliás, o prefeito Calil, em Belo Horizonte, hoje deu uma boa, né? Diz que se ele for lá, vai liberar a linha de cerol. Agora, o deputado, a tal da terceira via, ela não está preocupada tanto com o Bolsonaro quanto ela está preocupada com o Lula, né? Eu estou achando que se eles estão loucos, querendo achar um anti-Lula aí que não seja o Bolsonaro, que está fracassando nas pesquisas. Quem é o anti-Lula, na opinião do senhor? Eles estão armando para o Bolsonaro, na minha opinião,
Kassab fala no Rodrigo Pacheco, né? Kassab fala no Pacheco. Mas as pesquisas não ajudam muito. Eu acho que é difícil, pelo que eu conheço de Minas Gerais, ele emplacar lá. A força do Lula em Minas está muito grande. Eu achei estranho essa senadora Simone Tebet. Agora, era 1 hora em cada jornal para anunciar que ela que arrancou o nome do Ricardo Barros da Luiz Miranda. Então, eles vão tentando para ver se aparece algum. Mas, olha, eles têm um problema sério. Primeiro, o problema deles, que é o maior de todos, eles sabem disso, é o Lula. O Lula tem não apenas uma força muito grande do PT e da esquerda, e, portanto, ele certamente estará no segundo turno, como tem a força do próprio Lula. E a força de um passado que as pessoas se lembram como um passado onde se vivia bem. Então, e o Lula agora, inocente, injustiçado e livre, mostrando que foi perseguido, ele é uma força realmente muito grande e tem um programa de governo, uma consistência social grande. Não é apenas uma figura populista, tem partido político, tem programa, tem força social organizada. E, do outro lado, o próprio Bolsonaro, porque, apesar de tudo isso, existe uma base de massa de ultradireita que foi criada por ele ou alimentada por ele. Melhor alimentada, né? É sempre alimentada por ele, que pega as forças de segurança, uma parte dos evangélicos pentecostais, com pastores, etc., uma parte da sociedade muito conservadora e preconceituosa. Isso existe na sociedade, essa base social de ultradireita, com um certo sentimento neofascista. Então, para uma terceira via, ela fica sem o espaço de crescimento. Então, esse eu acho que é o desespero da terceira via. Deputado, finalmente, para onde o senhor acha que se encaminha a CPI da pandemia? Porque, olha, nós tivemos hoje mesmo o PGR engavetando um pedido de investigação do Bolsonaro, né, de declaração dele como um cara que teria prevaricado o poder. Quer dizer, ele conseguiu, de certa forma, se apropriar das instituições. Para onde caminha a CPI da pandemia? Vai ser mais um relatório dos muitos ou o senhor acha que ela poderá ter consequências criminais? Sim. Eu acho que as consequências políticas ela já tem muito. É uma CPI que merece os nossos aplausos e os senadores têm feito um trabalho realmente de demonstração do que foi o processo do Bolsonaro durante a pandemia. Eu acho que está claro, o relatório vai ficar muito claro, que o Bolsonaro comandou e pilotou um processo de genocídio com ministério paralelo, com fabricação de boatos, fake news de cloroquina, abusando, né, da ciência, negando a ciência. Eu acho que ela mostra, a CPI mostra primeiro esse lado. Mostra também que isso fez destruir a economia, que era um outro mito dele. Isto fará com que se recupere mais rapidamente a economia. Então, acho que a CPI também desmorona esse mito, porque ele foi o responsável para que a economia não voltasse a funcionar, como em outros países já começa a funcionar, porque mais rapidamente se adquiriu vacina. E, ao invés de adquirir vacina, prolongou a crise da pandemia e, com isso, a crise da economia. E agora entra no processo da corrupção que está por trás disso. Então, acho que isso vai ficar demonstrado claramente no relatório do senador Renan, com toda certeza. Tem um relatório consistente. Agora, do ponto de vista criminal, depende o andamento do impeachment da Câmara. É a análise que eu fiz do Centrão. E para onde vai o Centrão e até que hora ele segura isso. Porque a abertura do impeachment é aqui. E a outra é o próprio Supremo e PGR, se conseguem fazer com que este caminho chegue até a Câmara, se ela não chegar pela via do Lira. Que aí o próprio Supremo pode remeter para cá uma solicitação para a Câmara para ela analisar uma investigação sobre o governo Bolsonaro. Isso depende do Aras ou da própria Polícia Federal também abrir um processo que possa terminar aqui na Câmara com uma análise.
Agora, isso tudo depende muito do caminhar também das ruas, do pulsar da sociedade, da rejeição ampliada do Bolsonaro. Se ele continua em queda, né, se mostra que a projeção dele é o fracasso e o fiasco, ele perde força aqui. E mesmo que o Lira queira, não segura tudo sozinho. Começa a aparecer ruídos. Esse do Ricardo Barros é um. Aqui a disputa, portanto, entre pedaços do Centrão começam a aparecer. Então, vamos aguardar, vamos ver como que caminha aqui na Câmara. Agora, depende muito da conjuntura nacional do ponto de vista das ruas, do povo. Isso tem uma importância grande. Isso pode desmanchando a popularidade do Bolsonaro, desmanchar também a sua capacidade e a do Centrão de lhe dar sustentação.